Tudo Azul. Apoio Cultural, ADPM Falcão Azul. Bom dia, Tudo Azul. E hoje nós estamos falando com a Flávia Ravelli. Flavinha, né? Doutora Flávia, imposto que é doutora Flávia, né? E nós vamos falar sobre um tema, Flávia, que é muito importante para o telespectador, que é a respeito de dermatologia no verão. Aliás, só lembramos em médico dermatologista no verão. É verdade, o que é completamente errado. A gente tem que lembrar do dermatologista o ano inteiro. Eu já conversei com vários dermatologistas. Mas a cada vez que eu converso com um dermatologista, eu acho que a gente está se afastando um pouquinho mais de Deus. E eu vou te explicar por quê. Porque um dos órgãos do corpo humano que ninguém dá a mínima, e é um dos órgãos mais perfeitos, é a pele. Você no seu consultório, você sente isso? Eu sinto. Hoje em dia, eu acho que a preocupação com a pele vem se tornando maior nas faixas etárias mais jovens também. Eu acho que antigamente era um perfil de paciente mais idoso, acima de 60 anos. Hoje, todas as faixas etárias se preocupam e eles tentam sempre seguir as orientações adequadas para manter a pele bonita e saudável durante a vida inteira. E a pele é o maior órgão do corpo humano, então ele é um órgão extremamente importante. A gente tem que lembrar, na verdade, ela tem diversas funções. Então ela tem uma função, a função de barreira, tem função de produção de hormônios, ela ajuda na produção da vitamina D, ela tem uma importante função imunológica, onde na pele a gente tem células de defesa que vão reconhecer os micro-organismos e ajudar na defesa para a gente não ter infecção. Então ela é extremamente importante, ela é um órgão que mantém o calor, ajuda a gente contra trauma. O que me chama a atenção em dermatologia, nem só na pele, é o modismo. E olha que nós tivemos, assim, nos séculos XVI, XVII, um contraponto. A coisa era totalmente inversa, a ponto de, no Japão, na Inglaterra, as pessoas investirem muito dinheiro em pós brancos para deixar a pele muito clara. Então as pessoas tinham o modismo da pele, era como nós dois, assim, bem claros, bem clarinho e tal. E por isso que os europeus já são muito claros. E quando nascia um sarraceno, um descendente de muçulmano, ali na Espanha, eles achavam essa pessoa, assim, culturalmente era uma pessoa pobre, que tinha a pele mais escura, porque ele se parecia muito com os camponeses, né? Então olha que como historicamente precisou uma senhora, né? Vou falar um pouquinho, mas precisou uma senhora, a Coco Chanel, em 1939, 40, esses tempos aí, um dia ela tomou um sol na França, como ela era a dona da Chanel, aí descobriram que ela falou, puxa, como é bonita a Chanel, aí começaram a falar, ser corado é saúde. É saudável. Então, como que vocês tratam, assim, numa escola de dermatologia? Existem todas essas histórias, né? Existe, sempre existe. Como é que funcionava? Então, antigamente, as pessoas acreditavam que estar bronzeada era um sinal de baixo status, porque representava que a pessoa trabalhava no campo, trabalhava exposto. Então, quanto mais alva, quanto mais clara a pele, era maior sinal de status, porque aquela pessoa não trabalhava, não se expunha ao sol. Hoje, a gente já não tem mais tanto esse conceito. De uns tempos para cá, a pele bronzeada tornou-se sinal de saúde, sinal de que a pessoa tinha dinheiro para fazer atividade ao ar livre, tinha tempo para poder se divertir. Então houve uma inversão de valores. E hoje a gente volta um pouco mais nessa teoria de que a gente tem que assumir a pele da cor que ela é. E aconteceu muito que esse impacto todo aconteceu com a Revolução Industrial, né? Exatamente. Porque aí o pessoal começou a sair dos escritórios, e a pessoa falou, puxa vida, tinha mais tempo de lazer, e aí o lazer, aí começaram a ter as piscinas em casa, e a ter uma publicidade de Hollywood. Aí os filmes, todo mundo na praia, aí virou o modismo. Então hoje dermatologia continua sendo um modismo industrial. Existe uma linha médica que diz que tomar sol é importante. Eu sei que você vai definir os horários, mas isso aí é normal no dermatologista. E muita gente acha que não tomar sol é importante. Então eu quero saber para você como que fica esse conceito de vitamina D, como que tem, nós estamos com a osteoporose, como que, né? Então faça aí um apanhado, o que a pessoa, porque eu acho que o sol é importante e não tomar sol também é importante. Eu acho que os excessos é que vão entrar na nossa entrevista, né?
eu acho que em todas as situações a gente deve ter parcimônia. Então, nada em excesso é benéfico. Agora, em relação a todo esse boom que teve em relação à vitamina D e a deficiência de vitamina D que é crescente no mundo, o que a gente observa, na verdade, é que é mais perigoso, é muito mais perigoso para a pessoa ficar exposta ao sol e desenvolver um câncer de pele do que se ela ocasionalmente desenvolver a deficiência de vitamina D, a gente repor. Então, ainda hoje, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela estimula a fotoproteção e tomar sol nos horários recomendados. A gente sabe que de 10 a 15 minutos de exposição diária ao sol já são suficientes para a produção de vitamina D. E caso ocorra a deficiência de vitamina D, a gente pode suplementá-la. Já em caso do câncer de pele, as complicações que ele pode causar e os malefícios são infinitamente maiores. Agora, existem restrições para se tomar sol, né? Qual é o horário ideal? No horário de verão, a gente deve tomar o sol antes das 11 e após as 4 horas da tarde. Esse seria o ideal. Se possível, antes das 10 e após as 4 horas da tarde. Porque nesse período das 10 até as 4 horas da tarde é o período que tem maior incidência da radiação ultravioleta B. E essa radiação é a principal causadora das queimaduras solares e principalmente do câncer de pele. Ultravioleta. Tem aí um problema de radiação solar. E nós sabemos que muita gente fala camada de ozônio, UVA, UVB. E na Bíblia tem algumas citações do UVC. Se você ler bem assim a Bíblia, eu estou falando, tem muito a ver, porque o espectador fala, bom, o cara ficou louco, né? Mas tem muito a ver com o que nós estamos falando em tomar sol. Que quando se diz o mundo vai acabar em água ou vai acabar em fogo, muitos teólogos dizem, olha, vai acabar em fogo porque vai ter uma quebra do ozônio e nós vamos ter aqui uma radiação UVC, que ela é utilizada em laboratórios e isso dizimaria toda a população humana. Isso tem alguma coisa a ver ou o UVC não tá com nada? Não, a radiação UVC, na verdade, ela é um comprimento de onda curta, mas ela é barrada quase 100% pela camada de ozônio. Agora, os malefícios que isso pode acontecer, se a camada de ozônio for quebrada, isso realmente pode acontecer. Agora, o que quer dizer UVA e UVB? E o que o UVA pode ajudar e prejudicar e o que o UVB pode ajudar e prejudicar? Então vamos lá. Perguntas básicas, Perguntas hein? básicas. Então a radiação solar, que é essa radiação que incide basicamente em nós aqui na Terra, ela tem 3 tipos de radiações principais. O ultravioleta, a radiação infravermelho e a luz visível. Falando do ultravioleta, ele é dividido em ultravioleta C, que ele fica sendo barrado pela camada de ozônio, não atinge a Terra, o UVB e o UVA. O ultravioleta B, ele tem um comprimento de onda mais curto. Ele consegue atingir as camadas mais superficiais da pele. Uma onda é isso aqui. O ultravioleta é isso aqui. Isso. E ele consegue... tem um menor espectro e uma intensidade... Exatamente. O ultravioleta B, ele atinge as camadas mais superficiais da pele. E ele é o grande responsável pela fotocarcinogênese, que é o desenvolvimento de neoplasias e de queimaduras. O que é neoplasias? Neoplasias são cânceres de pele. Já o ultravioleta A, ele consegue penetrar mais profundamente na pele. E a principal ação que ele tem a longo prazo é o desenvolvimento daquelas manchas senis, que a gente chama como manchas que chama escuras. essas manchas? É carcinoma e... O lentigo solar é o nome da mancha. E também o envelhecimento da pele. Então, com o tempo, a exposição ultravioleta A começa a causar o envelhecimento da pele. Isso é importante. Vamos falar com o telespectador, ele para. Opa! Porque eu já conheci senhoras... Aliás, eu conheci uma senhora que ela é esposa de um senhor muito rico, que tinha engenhos de cana-de-açúcar, mas ela era porque vicia, sol vicia. Ela era viciada por ir na praia, tomar sol. E depois de alguns 10 anos que eu a vi, encontrei novamente, eu vi ela totalmente envelhecida. Mas a gente via que era um envelhecimento diferente. Eram placas na pele, eram placas assim que a gente via nitidamente que eram placas mais escuras, assim, a gente via que era o sol. Então aquela pessoa que tinha, na época, 40 anos, já estava com uma aparência de 60, 70.
Para o telespectador, esse pessoal que não sai da praia, isto é uma realidade? Isso é uma realidade. O que acontece? A radiação ultravioleta, principalmente esse ultravioleta A, o que ele faz? Ele estimula a produção de melanina pela pele, que vai se depositando e formando manchas. Então, em pessoas predispostas, ele forma essa mancha bem compacta, redonda, geralmente nas bochechas, que a gente chama de melasma. Também é muito comum nas grávidas. Pele morta? Não, isso não é uma pele morta, é uma pele viva, mas com acúmulo de pigmentos. Sim. E também o ultravioleta, ele destrói as fibras. Agora comecei a interessar. Você começou a falar em mancha, em velhice, eu comecei... O ultravioleta, ele também quebra as fibras de colágeno e elastina. Então, dá muita ruga, aquela pele amarelada, sem vício, sem brilho, cheia de vinco. Eu fui num colega seu, ele disse que ia fazer um tratamento de ácido. Falei, poxa, esse cara vai queimar toda a minha cara. O que é esse tratamento com ácido? Eu não entendi. Os ácidos, o que eles oferecem de benefício? Eles ajudam a estimular a produção de fibroblastos, que são essas células que produzem a elastina, o tecido de colágeno, o tecido elástico, que dão a sustentação da pele. Tem alguma coisa isso com a velhice da pele? Tem alguma coisa? Tem. A partir dos 30 anos, a gente produz uma enzima que começa a quebrar o colágeno. A gente tenta repor, melhorar a textura da pele, diminuir as manchas, diminuir o pigmento que tem na pele. Por que existem essas divisões aí entre protetores solar, bronzeadores solar, creme solar, Coca-Cola com urucum? Porque existe assim uma filosofia, existem filósofos, né, que receitam várias... Existem as receitas em laboratório e existem as receitas caseiras também. Então eu vou lá numa praia, o que eu devo falar? Eu vou levar um bronzeador, eu vou levar um bloqueador, eu vou levar um creme de beleza. O que eu devo levar assim na praia? Então vamos lá, o que é importante? As pessoas costumam ter ainda esse hábito de ir na farmácia e se automedicarem. Então o filtro solar hoje ele é uma indicação feita pelo dermatologista muito específica. Existe um filtro solar adequado para cada tipo de pele. Então hoje a gente já tem filtros que podem ser filtros físicos, filtros químicos. Então existe diferença que o seu dermatologista vai saber orientar. Filtros para pele oleosa, filtros para pele seca, filtros para criança, filtros para gestantes. Então em termos gerais, o que a gente deve usar é sempre um filtro solar que tem um fator de proteção 30 ou mais. E esse filtro solar a gente tem que usar numa quantidade adequada, porque senão ele também não vai agir de forma correta. Então existe uma quantidade que deve ser usada no corpo e reaplicado a cada 2 horas. O meu pai do interior, meu pai era pouco, meu pai do interior, aquele judeuzão bravo, então ele comprava, mas passava só um pouquinho. Você economizava. Só passava um pouquinho. E ele falava, é só no rosto, porque não pode gastar. Mas a bibliografia do sítio falando, não, tem que lambuzar o cara, né? Então é um potinho cada passada. E a cada 2, 3 horas. Isso, a cada 2 horas tem que ser repassado, isso se a pessoa não transpirar e não entrar na água. E a quantidade a ser usada, ninguém consegue usar uma quantidade adequada. Então existe um cálculo que é o equivalente a uma xícara cheia de café ou o tamanho de uma bola de golfe. Isso é a quantidade que deve ser usada por aplicação no corpo. E é impossível, na verdade a gente não vê as pessoas usando adequadamente. Na real nós estamos chegando à conclusão que a coisa é séria. A coisa é séria. E se a gente não usa a quantidade adequada, a gente estima que um filtro solar 30, por exemplo, vai ter eficácia de um filtro solar 12 ou 15. Então isso realmente é complicado, porque a pessoa tem a falsa impressão de estar se protegendo. E esse papo que para mim é meio furado, você que é técnica, você tem que defender seus laboratórios, não sei se você é dessa, mas que você passa, entra na água, sai e tá tudo certo, não precisa... Não, na verdade, toda vez que a gente entra na água, a gente deve se secar e reaplicar o filtro solar, mesmo que ele esteja escrito na rotulagem que ele é resistente à água. Esse é um teste que deve ser feito, padronizado, ele deve ser realizado para que o filtro solar seja liberado. Mas toda vez que alguém transpirar ou entrar na água, tem que reaplicar o filtro solar. Eu acho que o programa Tudo Azul é um programa de informação sem questões assim de nós estarmos amarrados com o patrocinador. Não estamos contra a indústria farmacêutica de jeito nenhum. Então a gente tem hoje com a Flavinha, nós vamos pedir um comercial. Aliás, aqui é bom comercial, que é só o nosso, né? E a gente vai pedir um comercial e nós voltamos já já.
Bom, outro fator importante para o telespectador é que câncer de pele é lenda, isso realmente existe, precisa ter uma super exposição, né? Porque você falou 15 minutos, mas ninguém vai em praia para ficar 15 minutos. Então explica o que é um carcinoma, melanoma, o que é porque isso aí é muito grave, né? Eu acho que metástase, né? O que isso aí pode... Então, a exposição solar crônica, ela pode levar ao desenvolvimento dos carcinomas, dos cânceres de pele. A gente tem 3 tipos principais de câncer de pele. O mais comum, que a gente chama de carcinoma basocelular, que a chance de cura dele é muito grande, porque ele é um câncer de pele que ele não dá metástases. Ele se espalha localmente, mas se a gente não tratar, ele pode acometer músculo, pode acometer cartilagem, pode acometer osso também. Eu conheci pessoas que têm esse câncer de pele, basocelular. mas ele cada 3, 4 meses ele tira um pedacinho. Faz uma biópsia. Não, aquilo é biópsia, porque ele disse que ele tira o câncer. Então, existem pessoas que têm predisposição a ter múltiplos cânceres de pele. Então, a cada 3 meses, a gente recomenda que ele vá ao dermatologista para a gente fazer o exame dermatológico completo e, ocasionalmente, operar essas lesões. Mas hoje em dia já existem até para alguns tipos de câncer superficiais e que são diagnosticados precocemente, como o basocelular, já existem cremes que a gente consegue usar para tratamento do câncer. Agora, existem outros tipos de câncer, como o espinocelular, que ele já é um câncer que dá metástase. O mais grave de todos, que é o melanoma. E que esse sim é um câncer... O carcinoma é o mais leve. Os carcinomas são mais leves do que o melanoma. O melanoma ele é extremamente agressivo, a sobrevida da pessoa é curta se ela tiver metástases e o tratamento já é bem mais complicado. Bom, qual é o raio que vai dar incidência de melanoma? O raio que tem esse espectro de causar carcinogênese é principalmente o ultravioleta B. O ultravioleta A ele também pode causar, mas é predominantemente o ultravioleta B. Eu já discuti isso com médicos, hein? Advogados. Ele fala, não, a minha produção de melanina é muito maior, então eu tenho uma proteção maior, que não deixa de ser uma verdade. Isso é uma verdade. Então, você vê como a coisa é discutível. Isso é uma verdade. Pessoas claras, com pele clara, cabelos claros e olhos claros, eles têm maior predisposição a desenvolver câncer de pele. Por quê? Sim. Por quê? Porque a melanina produzida, ela é uma espécie de guarda-chuva para o núcleo da célula, para o DNA. Ela protege o DNA contra mutações, protege a célula. A pessoa que tem a pele mais escura, ela já tem uma produção de melanina maior, então ela tem uma proteção natural maior. Mas isso não significa que ela está imune a desenvolver um câncer de pele. Ela deve sim usar filtro solar. Isso é histórico. As pessoas que vieram do continente africano, né? Por ter uma maior incidência de sol, elas geneticamente desenvolveram mais a liberação de melanina, é isso? Isso, é verdade. É verdade. Mas elas não têm essa superproteção. Não tem essa, na verdade elas são menos propensas a desenvolver o câncer, mas elas não estão imunes. Por que tem bronzeador para pele escura? Por que tem? Não, na verdade isso é mais... Já tem, você sabe, né? Então, na verdade ele é feito de uma... Porque geralmente quem tem pele, os pacientes que têm a pele negra, sim, ou uma pele mais melanodérmica, como a gente chama, os filtros solares às vezes deixam a pele muito branca, então cosmeticamente não fica legal. Então, começar a desenvolver filtros solares que tenham uma cosmética que não deixa a pele tão pálida, tão branca, e assim fique um resultado estético melhor. Porque nós temos uma outra estatística também, que os maiores índices de câncer de pele estão em 2 países. O sul do Brasil, principalmente no sul do Brasil e na Austrália. Então isso se explica que essa evolução de câncer de pele é genético, né? Tem fator genético no câncer de pele, principalmente no melanoma, a gente percebe que existem fatores genéticos e tem o fator também da latitude, tem o fator da incidência da radiação ultravioleta, isso tudo predispõe ao desenvolvimento dessas neoplasias. Bom, quem está assistindo normalmente é pai e mãe. Existe uma frase na dermatologia que diz o seguinte, que o câncer de pele, ele se planta na adolescência, na infância, né? Ele é adubado, é cultivado na adolescência e ele é colhido na vida adulta. Eu achei essa frase assim legal, eu achei muito sugestiva, porque me explica o fator que isso muita gente passa por cima, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes da nossa entrevista, o fator cumulativo. A pilha chamado corpo humano em relação ao sol. A radiação solar ela tem um efeito cumulativo mesmo. Então,
ao longo dos anos aquilo vai fazendo efeito. Então, se hoje surgiu uma pinta na minha mão, uma mancha na minha mão, isso pode ser do sol de antigamente, isso pode ser do sol que eu tomei na minha infância, na minha adolescência, que vem hoje a desenvolver lesões que podem virar câncer, manchas de pele, o envelhecimento. Então, isso tudo é cumulativo. E o que a gente observa que é interessante, antes a gente acreditava que era aquela pessoa que tomava o sol continuamente. Hoje a gente sabe que aquelas exposições de curto período de tempo mais intensas, então aquela família que vai para a praia uma vez por ano, mas que daí a criança volta vermelha, descasca, aquilo como fator de risco para câncer de pele é muito mais importante do que aquela pessoa que tem uma exposição regular. Porque essa pergunta você vê muito no seu consultório, tenho certeza que a pessoa, mas eu não tomo sol, mas eu estou envelhecendo, mas eu tenho aqui, está escamando. Agora, você nasceu aonde? Acho que a primeira pergunta é: eu nasci em tal lugar, eu nasci na praia, nasci... Então, aquele efeito cumulativo é muito grande. Como é que foi a história de exposição solar daquela pessoa? Isso diz muito pra gente de como vai ser o envelhecimento e se ela vai ter maior ou menor risco de desenvolver um câncer de pele. É usual no consultório você fazer essas perguntas iniciais. Isso é muito comum. A gente faz isso na anamnese, que é a parte que a gente pergunta dos antecedentes da pessoa, e antecedente familiar e dos hábitos de vida dela. E muita gente leva os filhos na praia e também não dá uma mínima. E criança, filhotinho, você vai brincar aqui embaixo do guarda-sol. É impossível se segurar uma criança embaixo do guarda-sol. E mesmo que ela fique embaixo do guarda-sol, a areia reflete a luz solar. Então ela vai estar exposta à ultravioleta também. Então, se ela ficar embaixo do guarda-sol, ela tem que estar fotoprotegida com filtro solar. Mas as crianças, é complicado. A criança corre, você não consegue passar o filtro solar na criança adequadamente nem reaplicar. E nem marcar no relógio, daqui 2 horas você volta. Então, por isso que desenvolver a tecnologia de algumas roupas que já contém na formulação uma espécie de filtro solar, em que a gente pode colocar a roupa na criança e ficar mais tranquila em relação a isso. Nós vamos entrar nisso. Outra coisa que me chama a atenção, que eu acho que a gente tem que discutir essas coisas, nós estamos falando de sol maravilhoso, né? Chega lá o representante. Ah, isso aqui é bom, papapá. Se você não tiver aquela consciência profissional e começar a receitar lá uma porcaria, então eu acho que isso aí vai influenciar a muitos cânceres, né, de pele. Então, o profissional tem que ter em mente essa profissionalidade, né? Exatamente. O que acontece, essa invasão, esse grande número de produtos farmacêuticos novos, faz com que o dermatologista tenha uma necessidade constante de se atualizar, de buscar dados na literatura científica que comprovem a eficácia dos produtos. Como que acontece isso? Porque se você queimar eu vou ser mais específico com você, se você queimar algumas indústrias, você vai ser queimada no mercado. A verdade é que o dermatologista sério, aquele dermatologista que se atualiza, que vai nos congressos, ele tem como obrigação à sociedade, obrigação aos seus pacientes de prescrever aquilo que realmente funciona, aquilo que tem comprovação científica. Então a gente sempre busca e a gente sempre estuda a fim de sempre se atualizar para prescrever o que há de realmente melhor. E existe melhora? Eu queria chegar nisso. Existe evolução? Aconteceu comigo recentemente de eu comprar um bloqueador de marca e lá estava, protege do UVA, UVB, de todos os santos protetores, de tudo. Mas só que eu fui pagar R$250. Então, isso aí, o que tem atrás de tudo isso que eu estou interessado? Tudo bem, ele vai proteger do UVA, UVB, ele dá a total proteção. Porque a cada 2 horas, minha filha, então eu vou meter Coca-Cola Curucum, que tá tudo certo, né? Não existe uma coisa mais longa, uma coisa de maior proteção, uma coisa que você fique tranquilo em passar no teu filho. Não, na verdade o filtro solar ele tem que ser reaplicado a cada 2 horas, independente do fator de proteção, seja 30, seja 50, seja 70, você tem que reaplicar. E o que a gente pode fazer é associar outras formas, outras medidas para contribuir com essa fotoproteção, como chapéu, como óculos de sol, como guarda-sol, como roupas. Então por que tem esse negócio de 30, 40, 50, 70, 80? E tem com preços diferentes, olha só, eu vou voltar no meu... Por que então que existe toda essa parafernália de fator de proteção solar? É isso aí, né? Fator de proteção solar. Quando eu vou na farmácia, o pessoal fala, você é 90, 80, o que tiver. Porque você... Mas quanto custa o 30? Custa tanto. Quanto custa o 90? É o dobro, o triplo, vai aumentando.
isso aí, a nível de televisão, acho que é importante. Eu acho que é um assunto muito importante para ser abordado. Na década de 80 e 90, foi formulado um conceito de que o filtro solar, a partir do 30 em diante, tinha um benefício muito pequeno. Hoje não, essa teoria já foi por terra e a gente sabe que o filtro solar 30, em relação aos filtros mais altos, ele contém o mesmo benefício em termos de queimadura solar, mas em termos de proteção contra câncer de pele, principalmente envelhecimento, quanto maior o filtro solar, maior é a proteção. Isso considerando que a pessoa vai aplicar a quantidade correta e reaplicar no tempo certo. Por que todos falam que os bloqueadores eles barram o UVB e não barram o VA? Não, geralmente os bloqueadores solares, eles barram o UVB e o VA, os bloqueadores. E os bronzeadores? Geralmente os bronzeadores não. Os bronzeadores, não barram nada. Os bronzeadores não devem ser utilizados porque eles aumentam a chance de queimadura solar e eles aumentam a chance de câncer de pele. E você vê que eu fiquei assim meio preocupado porque minha avó, ela sempre levava Coca-Cola com urucum. Qual é a verdade dessas coisas? E a verdade é que essas receitas caseiras, para estimular o bronzeado, nada mais levam do que pode causar reação inflamatória, pode dar alergia, pode levar queimadura solar séria. Então isso não deve ser usado. Então isso antigamente a gente usava, hoje, graças a Deus, a gente vê menos. O que é importante, isso pode estimular uma queimadura? Pode estimular não só queimadura, como graves reações alérgicas. Isso acontece no seu consultório? Acontece, na época do verão a gente vê. Verão é verão. Olha, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando com você. Você vê que foi-se 45 minutos, parece que a coisa é... E é um assunto, Flavinha, um assunto que ninguém quer tocar na televisão. Eu acho que é uma grande consideração que a gente tem com o público de poder dar esses esclarecimentos e isso deve ser incentivado. Campanha sobre explicação sobre cuidados na pele no verão é extremamente importante para toda a saúde pública. Muito bem. Obrigado, Flavinha. Obrigada, foi um prazer conhecê-lo e até a próxima. Voltaremos na próxima semana. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais.